Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Apenas 2 versos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vou ler o texto, os irmãos mantenham a Bíblia aberta, para que nós possamos meditar, não só no texto, mas em todo o seu contexto. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som? O texto diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a palavra do Senhor está lida, ela é suficiente, ela é eficaz. Agora nós pedimos que aplique essa verdade em nosso coração, e que nós possamos ser edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse escolher uma carta para dizer assim, olha, essa é a carta que eu mandaria para esta igreja, Igreja Presbiteriana Jequitibá, eu mandaria esta carta. Essa carta é preciosíssima. E quando nós olhamos para o início dela, nós vemos que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta juntamente com o seu discípulo Timóteo. Então, até hoje eu estava lendo a carta e pensando assim, Timóteo, em alguns momentos, deve ter olhado para Paulo e falado assim, Paulo, não esquece disso aqui também não, hein, essa igreja é assim também, nós recebemos notícia aqui, Paulo, não deixa passar batido isso aqui não. E Timóteo está lá do lado, e eles estão escrevendo essa carta. Então Paulo começa essa carta dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, verso 1, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E ele vai dizer a quem ele escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Talvez eu poderia dizer aqui, essa é a carta escrita aos santos e fiéis, que se reúne na Igreja Presbiteriana Jequitibá. E por que eu escolheria essa carta? Porque o apóstolo Paulo, ele reconhece a graça na vida dessa igreja. O apóstolo Paulo reconhece a obra que Deus fez e realizou e está realizando na vida dessa igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele vai continuar aqui, o capítulo 1, no verso 3 em diante, ele vai dizer que ele dá graças ao Senhor, Deus e Pai. Por quê? Porque ele ouviu falar, ele recebeu notícias da fé deste povo. A fé que esse povo havia adquirido em Cristo Jesus, porque eles ouviram o Evangelho, e então eles agora manifestaram essa fé em Cristo Jesus, por causa do Evangelho que chegou até eles. E esse Evangelho não só chegou até eles, mas por meio deles, estava crescendo, estava avançando. E eu tenho plena razão, plena convicção, de que esta igreja tem andado de fé em fé, que esta igreja tem sido uma igreja proclamadora do Evangelho. Paulo escreve com reconhecimento de uma obra que o Senhor havia feito e estava realizando na vida deste povo. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui toda a ideia de uma razão pela qual ele está escrevendo essa carta e também os motivos da sua oração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, olha, eu estou orando por vocês, no verso 9 do capítulo 1, desde que eu ouvi falar, desde que eu tive notícias de vocês, eu tenho orado para que o coração de vocês continue transbordando de toda a graça, de todo o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai descrever aqui do verso 13 em diante,
a excelência da obra redentora de Cristo, aquilo que ele almeja constantemente para essa igreja, e ele vai dizer, olha, ele nos libertou, ele nos tirou do império das trevas, eu oro para que vocês continuem, para que vocês se mantenham fiéis e firmes nesse Jesus que tirou vocês, que transportou vocês do império das trevas, e colocou vocês e trouxe vocês para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos deu redenção. E o apóstolo Paulo, quando ele chega no capítulo 2, ele mostra um negócio muito interessante. Ele diz que ele vem mantendo, ele diz assim, olha, gostaria pois, capítulo 2, verso 1, diz assim, olha, gostaria pois que soubesseis, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Essa palavra de Paulo, ela mostra uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que não foi Paulo que plantou essa igreja? Vocês sabiam disso? Essa foi uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala de uma tentativa de ver esses irmãos, ele luta para que esses irmãos tenham, então, conhecimento, porque ele não conhece eles, ele luta por esses irmãos, mas ele não conheceu esses irmãos face a face, ele não esteve com esses irmãos face a face. Essa igreja foi uma igreja plantada por Epáfras, provavelmente, nos tempos em que Paulo estava em Éfeso, e Paulo estava fundando ali a igreja em Éfeso, e em Éfeso o evangelho começa a expandir, e então chega até esse povo, e Epáfras é um daqueles que foi alcançado pelo apóstolo Paulo, e agora está plantando a igreja lá em Colossos. O apóstolo Paulo, ele não escreveu uma carta pensando assim, Epáfras que plantou, Epáfras que cuide. Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse pensado dessa maneira? Talvez o apóstolo Paulo podia ter pensado assim, não, está tudo bem, Epáfras fundou lá, Epáfras vai dar jeito lá, Epáfras vai continuar lá, que notícia boa, plantou uma igreja lá. E quando eu olhei esse texto, e quando eu vi isso aqui de maneira mais, assim, intensa nesse aspecto, eu pude perceber quantas vezes nós erramos quando nasce uma igreja nova, quando nasce uma denominação nova. Pessoas que estão em Cristo, que pregam a Cristo, não são pessoas que estão falando heresias ou que estão pregando aquilo que não é do Senhor. E às vezes, como cristãos, nós dizemos assim, não, lá não é da nossa conta não. Cada um por si, Deus para todos. Já perceberam que muitas vezes as denominações agem dessa forma? Muitas vezes essa religiosidade que temos nos nossos dias faz com que a gente meça forças e diga, não, isso aí não é comigo, não, o apóstolo Paulo, ele viu que nasceu uma igreja naquela cidade, e o apóstolo Paulo disse, olha, eu venho mantendo uma luta, eu venho mantendo aqui uma batalha, para que eu possa então trazer a vocês aqui, os laodicenses, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreender plenamente os mistérios de Deus em Cristo. Não foi uma igreja fundada por Paulo, mas ele tinha uma convicção de que ele poderia auxiliar essa igreja, de alguma maneira. Ele termina então, dizendo que ele conheceu, verso 5 do capítulo 2, pois embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo diz assim, mas eu estou contente, porque vocês, a notícia que eu tenho é que vocês estão em boa ordem. A notícia que eu tenho é que vocês estão firmados na fé em Jesus Cristo. Porém, a carta agora ela toma um outro rumo. Porque esta igreja, assim como as demais igrejas nas demais cidades do tempo dos apóstolos, estavam constantemente sofrendo ataques. Estavam sendo atacadas pelo judaísmo, pelo mundanismo, pelas diversas misturas e religiões daquele tempo, principalmente nas cidades que eram gentias.
E o apóstolo Paulo, então, ele, ao demonstrar esse amor, ele escreve essa carta para que esta igreja, então, pudesse firmar ainda mais naquilo que ele já havia ouvido e havia estado convicto de que esta igreja estava firmada. Ele disse, vamos fortalecer um pouquinho mais esse negócio? E Paulo então traz aqui algumas lições que eu quero descrever aqui rapidamente no versos 6 e 7, e ele diz assim, olha, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeira lição desse texto. Mesmo sendo já um povo que já conheceu a Jesus, que tem toda a firmeza de fé, como Paulo disse, que está andando em ordem, Paulo disse assim, olha, vocês já conheceram, vocês já tiveram a experiência, vocês já receberam o Senhor Jesus, então andem nele. Não deixem que os seus pés vacilem. E é tão interessante porque o verso 6 e 7 parece que faz uma separação entre todo o elogio de Paulo, no primeiro momento, com a preocupação de Paulo aos acontecimentos ao redor daquela igreja. E quando Paulo vai dizer que esta igreja precisava andar em Cristo, Paulo estava preocupado com algumas coisas acontecendo no meio das cidades circunvizinhas e toda a região, e ele vai no verso 8 dizer assim, olha comigo aí, acompanhe comigo o verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com o quê? Filosofias e vãs sutilezas, conforme o quê? Tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês já receberam a Cristo, andem em Cristo, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, fiquem firmados em Cristo, cuidado, não deixe que as filosofias, não deixe que as vãs, irmãos, sutilezas, são aquelas coisinhas que nós não damos a devida atenção e que podem roubar de nós um tempo muito precioso. Ninguém tropeça numa montanha, correto? A gente tropeça naquela soleirinha da porta. É ali que o homem tropeça. São as sutilezas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês receberam a Cristo, então andem nele, cuidado com aquilo que é tão pequenininho, que vocês talvez não consigam perceber, cuidado, aquilo que parece vão, aquilo que parece que não tem nada a ver, cuidado, andem em Cristo, prezem por Cristo, faça aquilo que Cristo quer que vocês façam, vivam por Cristo e para Cristo. E no nosso tempo isso tem sido algo muito difícil, porque posso dizer que desde que a tecnologia expandiu, muitas coisas chegaram na nossa mão e está havendo uma necessidade de discernimento muito maior quanto àquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Hoje em dia a gente não sabe muito bem o que é verdade nas redes sociais. Vocês concordam comigo? Nós estamos pegando as coisas aí que são no mundo virtual, e hoje em dia está difícil saber o que é verdade ou não, porque nós temos tecnologia hoje que clona a nossa voz, que clona a nossa imagem, que coloca a nossa imagem em movimento, que coloca a nossa voz nessa imagem. Então, hoje em dia a tecnologia está de maneira muito brutal, inconfiável. Não dá para confiar mais naquilo que se vê nas redes. E aí nós acabamos entrando nesses cuidado. Então, olha, andem em Cristo, prezem a Cristo, cuidado com as sutilezas, cuidado com as coisas, as filosofias, cuidado com as ideias, não andem segundo as tradições dos homens, não andem segundo os costumes, os rudimentos do mundo, não, andem segundo Cristo. Por que andar segundo Cristo? O verso 9 diz assim, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se atenham a Cristo. Cristo é o centro da igreja.
Se a igreja tem a Cristo, ela tem tudo. Se a igreja não tem a Cristo, ela pode ser a melhor igreja, ela pode ter a melhor tecnologia, ela pode ter o melhor conforto, ela pode ter os melhores pregadores, ela pode ter a melhor estrutura física, o melhor ministério de louvor, os melhores ministérios atuantes que se pode imaginar, ela pode ter tudo. Se ela não tem Cristo, ela não tem nada. Então Paulo começa dizendo assim, então cuidado, gente, andem em Cristo, firme em Cristo, cuidado com as sutilezas, cuidado com as coisas vãs, cuidado com as tradições, cuidado com aquilo que o mundo tem e está trazendo, e a gente vai olhando aquelas coisinhas, e vai, não, Cristo é suficiente para a igreja, nós precisamos andar na suficiência de Cristo. Mas em segundo lugar, ele vai usar aqui duas expressões, no verso 7 ele vai dizer então, olha, nele, vocês precisam estar radicados e edificados. Para mim, essas duas expressões aqui, elas têm uma ideia de sustentação, aonde o radicados é enraizados, e nós percebemos que uma planta que não está bem enraizada, ela não tem força, ela não consegue expandir, ela não consegue crescer, ela perde os seus nutrientes, ela perde a sua força. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, andem em Cristo, mas também vocês precisam estar com as raízes aprofundadas em Cristo, aprofundem as raízes de vocês em Cristo, para que vocês tenham nutrientes em Cristo, para que vocês sejam fortalecidos em Cristo, para que quando as tempestades vierem, vocês não tombem, não caiam. E aí, quando nós olhamos para toda essa ideia de enraizados e também edificados, porque a edificação, ela precisa de uma boa base. Se você tem uma boa base, você tem uma boa edificação. O apóstolo Paulo então vai dizer que, além de você ter raízes em Cristo, você precisa crescer também em Cristo, Cristo sendo a sua base, edificados em Cristo. Quando você tem uma boa base, tudo aquilo que sobe está seguro, tudo aquilo que sobe está sustentado. E por que o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui? Ele vai dizer assim, olha, lá no verso 16, ele diz assim, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Aí ele vai dizer no verso 18 assim, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Ele está falando assim, olha, cuidado com as raízes que estão sendo tiradas, arrancadas do lugar correto e colocadas em outros lugares. Doutrinas de anjos, como sendo algo suficiente para a igreja, estavam sendo levantados naquele tempo. E ele diz assim, cuidado com isso, não deixe que as pessoas então julguem vocês porque vocês estão comendo ou porque vocês estão bebendo. Em qual sentido? Aquele tempo era um tempo onde os cultos pagãos eram feitos com comidas, com oferendas. E aí, quando nós tratamos isso na carta de Paulo aos Coríntios, era uma coisa muito mais forte na carta de Paulo aos Coríntios, porque lá as pessoas estavam meio que fazendo um escarcéu naquilo lá, uma bagunça no meio da igreja, porque a comida, se era oferecida a ídolo, ou se não era oferecida a ídolo, e então o apóstolo Paulo está nesse meio aí. E o apóstolo Paulo, o ensino dele quanto a isso é, o escândalo, aquilo que escandaliza, nós não deixamos e nós não fazemos. Mas os judaizantes estavam indo até esse povo e querendo que o povo vivesse da maneira com que os judaizantes deveriam viver. Essa é a defesa de Paulo contra esses homens. Essa é a defesa para essa igreja. Pessoas que querem forçar a igreja a viver uma religiosidade do passado, que Cristo já havia vencido, que Cristo agora já tinha concluído. Então Paulo diz assim, cuidado,
Cuidado com as filosofias, cuidado com aquilo que eles dizem que vocês precisam fazer quanto ao que vocês vão comer ou quanto àquilo que vocês vão beber, porque se vocês estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, toda a nossa vida está consagrada a Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer no verso 20 assim, olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homem, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. O apóstolo Paulo, ele está tentando trazer a esta igreja, uma igreja que já conheceu Jesus, uma igreja que já tem Cristo como suficiente na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo, é isso que é suficiente. Não deixe que a religiosidade passada inflame vocês quanto a rituais. Lavar as mãos, não lavar as mãos. Posso comer isso ou não posso comer aquilo. Faço dessa maneira ou não faço dessa maneira. A ênfase agora não está mais nos rudimentos do mundo e nas coisas do mundo, mas em Cristo, mas naquilo que o Senhor Deus está requerendo de nós na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz assim, olha, firmem em Cristo, coloquem suas raízes em Cristo, coloquem tudo aquilo que vocês precisam para receber os nutrientes necessários no lugar certo, e esse lugar é Cristo. Cristo é suficiente, mas edifiquem a sua vida em Cristo, sejam edificados por Cristo. Capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então preste atenção, da mesma maneira como tinha um povo judaizante forçando a barra com esses novos cristãos, para que eles pudessem então viver novamente conforme as tradições do judaísmo, Paulo também vai dizer assim, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, então agora vocês precisam andar numa novidade de vida. Então agora vocês não podem andar como vocês andavam antes. Agora as práticas de vocês não podem ser as mesmas práticas. Os pensamentos de vocês não podem ser os mesmos pensamentos. Agora a mente de vocês precisa estar lá no alto. A mente de vocês precisa estar em Cristo. E juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. Pensai, olha o verso 2 do capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O apóstolo Paulo está preocupado também com esta igreja, que não foi fundada por ele, obviamente, como eu já disse, mas ele tem então o seu coração numa igreja que já recebeu Cristo, dizendo assim, olha, não deixe as coisas desse mundo prender vocês. As coisas desse mundo são muito pequenas, são muito vazias. Não deixe que essas coisas consumam vocês. Pensem nas coisas do alto, vivam para as coisas do alto, coloquem a vida de vocês naquilo que realmente é saudável e sadio no reino de Deus. É uma preocupação do apóstolo Paulo. Mas ele vai dizer o seguinte, quarta lição desse texto. Então, primeiro, ande nele, cuidado com as filosofias, esteja enraizado e edificado nele. Cuidado com aquilo que as pessoas querem que você faça, com as tradições, cuidado com o pode e não pode de situações que levam você a voltar a situações do passado, cuidado também com aquilo que o mundo tem para oferecer e que você pode então cair nessas armadilhas. Olhem para o Senhor, viva para o Senhor, pense nele, raízes nele, edifique-se nele e aí tudo vai bem. Mas ele diz o seguinte, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Aqui entra uma doutrina que nós falamos um pouquinho dela hoje pela manhã, que é a certeza da salvação. O cristão, ele precisa ter certeza da salvação. Ele precisa ter a confirmação. E como que nós sabemos disso? 2 Pedro, no capítulo 1, verso 10, o apóstolo Pedro vai escrever, e ele vai dizer que nós precisamos diligentemente, dia após dia,
confirmar a nossa vocação e eleição, porque se nós fizermos assim, nós não tropeçaremos em tempo algum. Paulo está olhando para essa igreja e está dizendo assim, olha, tenham convicção, não se abalem quanto à salvação de vocês. Uma vez que você já creu em Cristo, uma vez que Cristo é suficiente para você, tenha convicção de que Ele é o seu Salvador, de que Ele habita e mora em você. Mas Paulo também vai dizer aos Romanos no capítulo 8, no verso 16, esse texto eu quero abrir aqui. Paulo vai dizer assim, olha, Romanos capítulo 8, verso 16, ele diz assim, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Confirmação. O Espírito testifica na vida do salvo. Não há dúvidas. Nós temos um problema que às vezes nos faz, será que são os nossos pecados, que são as nossas falhas, que é a nossa imperfeição. Mas a Bíblia diz que, e o próprio Jesus diz que Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar quem? Os pecadores. Irmão, sabe qual que é a graça mais preciosa do Evangelho? É que o Senhor Jesus veio chamar gente ruim. Porque senão não ia sobrar ninguém. Ele veio chamar gente corrupto, gente perverso, porque Ele manifesta a sua glória, e o seu sangue é que purifica a nossa vida de todo pecado. Nós somos pecadores e devedores, e seremos eternamente. Nós somos culpados. Um dia teremos o corpo glorificado, mas a culpa sempre será nossa. E a glória sempre será de quem? De Jesus Cristo, que nos purificou dos nossos pecados e nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a graça do Evangelho. Então Paulo está dizendo para essa igreja assim, olha, confirmem, tenham certeza todos os dias, nós somos pecadores mesmo, mas Jesus, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, e por isso nós podemos andar nele, por isso nós podemos caminhar nele, e não mais nos rudimentos do mundo, por isso nós podemos ter as nossas raízes nele, e não nos preocuparmos mais com aquela vida de religiosidade falsa, frívola, mentirosa, aquela religiosidade que apenas é vista aos olhos das pessoas, para que todo mundo então possa ver, mas lá no escondido, lá onde só o Senhor vê, lá o homem está vivendo uma vida depravada, miserável, uma vida gananciosa, mentirosa, de orgulho, de indecência, de malignidade. Não, nós não precisamos disso, nós podemos andar em Cristo, andar em novidade de vida, edificados nele, e uma edificação não tem como esconder. Você já viu quando uma casa começa a aparecer, e as paredes começam a subir, e às vezes as obras elas fazem aqueles fechamentos ali na frente, então você não vê normalmente a fundação, mas de repente a casa começa a subir, e aquelas frentes ali de zinco que eles colocam para tampar as obras, não conseguem mais tampar a casa, e de repente você começa a perceber que tem uma coisa surgindo ali, é uma edificação, tem que ser visto, e quando aquelas paredes são tiradas, tem uma coisa construída ali, edificada ali. Assim é a nossa vida, edificado no Senhor, nós somos do Senhor. E o apóstolo Paulo termina esse texto, dizendo que nós precisamos crescer em ações de graça. Então, pense comigo, ande em Cristo, cuidado com as filosofias, com as sutilezas, estejam enraizados e edificados nele, cuidado com aquilo que a religião está dizendo que você tem que fazer com religiosidade, cuidado com essas coisas, porque Cristo é suficiente,
Cristo é aquele que você foi morto com Ele, será ressuscitado com Ele, será edificado nele, está com Ele, sendo visto, e que a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É assim que o Senhor Jesus diz. Mas Ele vai dizer também que nós temos que confirmar todos os dias a nossa eleição, a nossa salvação, com certeza. E Ele finaliza dizendo: e sejam gratos, ações de graça. Uma coisa que o apóstolo Paulo nunca esquece é de dar graças. Uma coisa que o apóstolo Paulo nunca deixa de fazer. Por isso ele começa essa carta lá no verso 3 dizendo: damos sempre graças. Graças a Deus Pai. Graças ao Senhor. Graças até mesmo pelas lutas, graças até mesmo pelas dificuldades. Graças por todas as coisas que passamos, porque nós compreendemos que o Senhor Jesus está conosco em toda e qualquer circunstância. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. E nós podemos dar graças. O meu desejo para esta igreja, que assim como o apóstolo Paulo diz, e eu creio, e é a minha declaração, uma igreja que já recebeu a Cristo, uma igreja que tem vivido de fé em fé, uma igreja que tem mostrado a glória do Senhor, uma igreja que tem manifestado aquele que nos libertou e que nos tirou do império das trevas. O meu desejo para esta igreja: continue andando nele, continue firmando as suas raízes nele, continue edificando-se no Senhor. Tenha certeza da sua salvação, do porquê você foi chamado, para que você serve, porque você é igreja. E por isso eu quero até convidar você a estar nas nossas escolas dominicais, porque nós estamos falando sobre igreja, sobre o que é ser igreja. E que você tenha no seu coração ações de graça, que não falte na sua vida gratidão. Nós já iniciamos um novo ano que certamente, irmãos, vamos enfrentar as lutas, as batalhas, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E isso é a razão da nossa gratidão. Louvem ao Senhor, porque não é pela sua capacidade, não é pela minha capacidade, é porque o Senhor Jesus é aquele que derramou o sangue dele por nós. Ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, e nele nós temos a redenção. Que você tenha um ano de 2026 firmado no Senhor, edificados no Senhor, enraizados no Senhor, com convicção da sua fé, andando nele, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, coloque-se de pé, vamos agradecer o Senhor. Tem alguma coisa ainda te fazendo temer? Tem alguma coisa ainda que você precisa dizer: Senhor, eu preciso disso aqui, Senhor, ainda não, minhas raízes não estão tão profundas. Senhor, o prédio ainda não está pronto, a edificação não está pronta ainda, Senhor. Senhor, eu ainda tenho vacilado com algumas coisas tão pequenas, que tem me tirado, Senhor, os olhos do Senhor. É tempo de você colocar a sua vida diante dele, em gratidão a ele, porque o Senhor faz nova todas as coisas. As coisas velhas, elas passaram, tudo se fez novo, na vida daquele que creu, na vida daquele que foi marcado, na vida daquele convicto de uma obra que não é nossa, mas de Jesus Cristo. E você pode caminhar nesse ano em Cristo. Você pode caminhar com fé. Você pode caminhar com esperança. Você pode caminhar com gratidão. Porque
porque Ele nos salvou. E é por causa dEle, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. Deus, obrigado por essa noite tão preciosa, maravilhosa. Um ano que já nos traz esperança. Um ano que já inicia com o nosso coração vibrante no Senhor. Esperançosos no Senhor. E que esta igreja continue firmada no Senhor. Edificada no Senhor. Andando no Senhor. Com convicção de fé, de salvação. Sempre grata para a glória do seu nome, Deus. Nos dê uma semana graciosa, que as nossas batalhas que ainda continuam existindo, que possamos lutar com força, com vontade, que a mão do Senhor esteja conosco, Deus, e possamos experimentar sempre o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nos dê uma semana de paz, guardado pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito, repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Jesus te abençoe.